está se revelando a ele e dizendo: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, porque eu vou te levar para um lugar onde eu vou te mostrar. E lá você será abençoado, farei de ti uma grande nação. É interessante quando nós olhamos para o texto e nós vemos que Deus está dizendo: olha, Abraão, sai daí, larga os seus pais, os seus familiares, pega a sua esposa e vem para um lugar onde eu vou te mostrar. Imagine comigo, Abraão chegando diante da família e dizendo: olha, eu estou indo para um lugar que eu nem sei onde é, mas Deus me mandou ir, então eu estou indo. Se nós formos olhar para isso, é muito difícil nós nos colocarmos no lugar e pensarmos que, de repente, Deus peça isso para você e diga: ó, vai para tal lugar onde eu vou te levar, onde eu vou te mostrar, e você ter que chegar diante da sua família e dizer: olha, eu estou indo, não sei para onde vou, mas Deus está comigo, então eu estou indo. Eu acho muito interessante porque muitas vezes Deus nos pede coisas e nós começamos a colocar empecilhos na frente daquilo que Deus está nos pedindo. É certo que a família é bênção de Deus nas nossas vidas, mas a família não pode impedir o trabalhar de Deus nas nossas vidas, porque muitas vezes aquilo que Deus tem para a sua vida não é o mesmo que Deus tem para a vida do seu pai, não é o mesmo que Deus tem para a vida dos seus irmãos. Então você não pode ficar apegado na sua família a ponto de não ouvir aquilo que Deus está te dizendo. Você não pode grudar os seus sentimentos tão forte na sua família a ponto de não conseguir fazer a obra de Deus, a ponto de não conseguir obedecer a voz de Deus. Talvez você vai olhar para mim e vai falar: Josi, mas eu tenho um amor muito grande pelo meu filho, e aí eu não venho no culto, porque de repente ele não quer vir. Às vezes ele não quer vir, ele fala: mãe, não vou não, aí eu fico lá com ele. A Bíblia diz: ensina ao teu filho o caminho onde se deve andar. Pare para pensar comigo, se você ficando lá na sua casa, se você deixando seu filho lá na sua casa, se você deixando o seu filho crescer, vendo televisão todo dia, toda hora, fazendo o que ele quer a todo momento. Eu não sou contra isso, gosto também, mas tudo precisa ter limite. Você não pode ficar passando a mão na cabeça dos seus filhos e falando: ah, não, filho, não vamos na igreja não, fica aí vendo seus desenhos. Ah, filho, não vamos não, a mãe fica aqui com você, o pai fica aqui com você. Enquanto ele for menor de idade, enquanto ele estiver debaixo dos teus cuidados, é você que se responsabiliza por ele. É você que é responsável, e ser responsável por alguém é assumir a responsabilidade. Imagina se Jesus volta, seu filho vai para o inferno porque você não ensinou a ele o caminho onde se deveria andar. É você que vai responder por isso, porque ele ainda é uma criança. E criança não sabe o que quer. Tem criança que tem a mente um pouco mais evoluída, mas não sabe o que quer. Adolescente não sabe o que quer. Tem jovem que ainda não sabe o que quer da vida, ainda não sabe ouvir e identificar a voz de Deus. Então cabe a você, pai, cabe a você, responsável, guiar o seu filho pelo caminho aonde se deve andar. Aleluia. É muito interessante que muitas vezes nós estamos com familiares ou pessoas da nossa parentela que estão longe da presença de Deus. E muitas vezes nós entramos diante de Deus e falamos: Deus, alcança lá, cria a situação, faz alguma coisa para que tal pessoa seja alcançada. Aí Deus começa a agir, Deus começa a trabalhar. Aí você com seu coração começa a olhar e falar assim: ai não, Deus, deixa que eu faço. E fica enfiando o teu dedo no trabalhar de Deus. Quando você enfia o teu dedo naquilo que Deus está fazendo, Ele tira a mão dele, porque Ele não precisa da sua ajuda. Porque se fosse possível que você e que eu fizéssemos, nós já teríamos feito. Então não fique atrapalhando o trabalhar de Deus na vida das pessoas que você ama. Porque se você ama a sua família, você preza pela salvação. Se você ama a sua família, você preza para que eles estejam na igreja, para que eles estejam servindo a Deus, adorando a Deus, se entregando a Deus. Às vezes é difícil, é doloroso. É ruim ver alguém que a gente ama sofrendo. É ruim ver alguém que a gente ama passando por momentos adversos, por momentos onde a gente se sente impotente, não consegue fazer nada. É difícil. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus vê os nossos familiares, Deus vê os seus pais, Deus vê os seus filhos, Deus vê os seus irmãos. Aonde você não vê, Deus sabe o que passa na cabeça deles, Deus sabe aquilo que está reservado para o futuro lá na frente. Talvez Deus está criando a situação para livrar o seu familiar de um algo pior lá na frente. Você fica enfiando o seu dedo e atrapalhando Deus agir. Você fica enfiando a sua mão e atrapalhando o querer e a vontade de Deus. Dói, eu sei que dói, mas Deus sabe aquilo que é melhor.
Deus sabe aquilo que é bom, aquilo que vai fazer com que a pessoa seja abençoada. Todo mundo quer ver os familiares dentro da igreja, todo mundo quer ver aqui adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus, só que cada um de nós temos um propósito e cada um de nós temos que passar por um processo diferente. Talvez aquilo que você está vendo alguém da sua família ou até você mesmo passar, dói em você, machuca. Só que Deus tem um propósito diferente na vida de cada um. E se Deus está permitindo que alguém venha passar por isso, é porque Ele sabe que esse alguém suporta. É porque Ele sabe que esse alguém tem capacidade e Ele capacita para passar por meio das adversidades. Não fica tentando entender muita coisa. Aceita o querer e a vontade de Deus, porque é melhor. A gente ficar questionando, a gente ficar perguntando para Deus o porquê de a coisa muitas vezes não vai adiantar. Às vezes a gente pergunta porque a gente quer entender uma coisa ou outra. Mas aceite o querer e a vontade de Deus. Eu nunca vi Deus colocar a mão na vida de alguém para agir e dar errado no final. Pode não sair do jeito que você ou que eu esperávamos. Pode não acontecer da maneira que nós gostaríamos, mas acontece da maneira que Deus quer. Acontece da melhor maneira, porque Ele enxerga o que nós não enxergamos, porque Ele vê o que nós não vemos. Sabe, quando você se casa ou você sai da casa dos seus pais, não sei, ou você tem filhos, as pessoas que estão à sua volta, elas não são suas. Sabe, as pessoas que Deus permite que ande junto com você, elas não são suas, não é propriedade sua, são de Deus. Deus faz com elas aquilo que Ele quer. Deus age na vida delas do jeito que Ele quer. Isso machuca muitas vezes, porque a gente é ser humano, nós temos sentimentos, mas os nossos sentimentos não podem impedir o trabalhar de Deus. Os nossos sentimentos não podem ser maior do que a nossa aceitação e o nosso respeito com o querer e a vontade de Deus. Talvez você fale assim, Josi, mas aquele meu familiar já não tem mais jeito. Aquele meu familiar está tão longe da presença de Deus. Está tão distante, para ele já não tem jeito. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você for se relacionar, quando você for liberar palavras em direção à vida de outras pessoas, libere palavras de bênção. Libere palavras de prosperidade. Se não for para liberar palavras de bênção, nem abra sua boca. Porque é aquilo que a gente planta, e muitas vezes a gente pensa só em dinheiro, que a gente está falando de plantar, colhe, a gente pensa que é só dinheiro, mas é em tudo na nossa vida. Se você fica falando da vida dos outros mal, fica desejando mal, se você fica criticando, isso volta para você, porque você está plantando, uma hora ou outra volta para você. E se não vem para você, vem para alguém que você ama tanto, que te afeta de tal maneira. Sabe, eu não sei se você já reparou nisso, eu já vi muito isso de alguém que está grávida ou alguma coisa assim, tipo, ficar reparando o filho dos outros. Aí o filho da pessoa nasce e vem igualzinho. Sabe, é de tanto criticar, é de tanto falar. Então, quando você for abrir a sua boca para falar alguma coisa da vida dos outros, que seja coisa de bênção, que seja a palavra de bênção, que seja a palavra de prosperidade, que seja a palavra de vitória. Porque se alguém fala sobre você, você quer ouvir palavras de vitória. E quando eu falo disso, eu estou falando quando você senta com alguém para ficar especulando a vida dos outros. Eu estou falando de quando você para ficar olhando os defeitos, olhando os erros de outra pessoa. Todo mundo deveria pensar que todo mundo tem uma história e que por mais que você conheça alguém, você não sabe de tudo que aquela pessoa passa. Você não sabe por que aquele irmão está vivendo uma vida na prostituição. Você não sabe por que aquele irmão ou aquela irmã está nas drogas, está no álcool. Então não fala, não fica liberando palavras, não fica criticando a vida de quem você não conhece. Se não é para ajudar, se não é para estender a mão, não fale, não faça isso. Porque muitas vezes você vai falando e vai voltando tudo para você, para sua família, para as pessoas que você ama. Aleluia. Para você que é filho, para você que é cuidado por alguém e você tem um apreço muito grande por essa pessoa, a ponto de você não se desprender para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Pare.
Essa pessoa que você ama tanto tem uma salvação que é individual. Então você ficar grudado nela não vai te levar para o céu. Você ficar grudado nela não vai fazer com que aquilo que Deus tem para sua vida seja realizado. Jesus, você está falando que eu tenho que abandonar as pessoas? Não. Eu estou falando que você não pode colocar as pessoas, os seus familiares, os seus amigos na frente de Deus. Eu estou falando que não tem como Deus agir se você não permite que Ele haja. E se você ficar assim, ai Deus, agora eu vou. Aí passa 2 dias, você volta atrás, as coisas não acontecem. Talvez você luta tanto por alguém. Talvez você chora por alguém. E todas as vezes que parece que não tem mais jeito, você desiste. Não desista das pessoas. Sabe, persevere, insista. Vá até o fim, porque muitas vezes quando você para é quando o milagre está para chegar. E aí o inimigo está vendo e ele vai mandando coisas para te desanimar, para fazer você parar, para fazer você desistir. Então não pare, persista. Insista pelas pessoas que você ama, mas não coloque elas à frente de Deus. Todas as vezes que você coloca alguém no lugar de Deus, Ele vem e tira. Porque Deus não vai aceitar que outra pessoa fique no lugar que é dele. Não é por força, não é por violência, mas você não pode colocar as pessoas, você não pode colocar os seus amigos, os seus filhos na frente de Deus, porque se é tão importante para você, a ponto de você deixar Jesus, de você deixar o querer, deixar a vontade de Deus, acredite, Ele vai tirar. Quantos casos você já não viu de mães que perderam filhos, de filhos que perderam pais, de pessoas que perderam familiares, porque ficavam grudados e não faziam querer a vontade de Deus? Quantos testemunhos você já não viu por aí? De pessoas falando, olha, Deus levou porque eu não quis fazer a vontade dEle. Olha, Deus tirou isso de mim porque eu não quis obedecer a voz dEle. Não queira passar por isso, não queira perder as pessoas que você ama. Preze pela salvação, lute para que elas estejam com Cristo. Porque se elas estiverem com Cristo, quando Jesus voltar, a gente se encontra todo mundo lá no céu. Mas se você ficar aí colocando impedimentos, se você ficar entrando na frente de Deus, de repente isso não vai acontecer, porque aí Deus não consegue trabalhar. É muito interessante quando nós estamos falando de família, quando nós estamos falando dos nossos familiares, porque é onde mais dói, sabe? Porque a gente cresceu com eles. Desde que nós nascemos, nós estamos envoltos, nós estamos ligados com pessoas. Quando nós crescemos, nós temos um amor, nós temos um cuidado, um carinho muito grande por essas pessoas. E todas as vezes que alguém está passando por uma luta, uma dificuldade dentro da tua família, você ora a Deus, pedindo, Deus abençoa, Deus livra. Deus faz alguma coisa, aí Deus entra e faz. E gera-se em nós um sentimento de gratidão. Gera-se em nós um sentimento de, Deus, muito obrigado, porque o Senhor é comigo. Só que quando nós oramos, quando tem alguém passando por uma luta, quando tem alguém enfermo, quando tem alguém longe, quando tem alguém jurado de morte, nós falamos, Deus faz. E Deus não faz, nós nos revoltamos contra Ele. Eu gosto muito da história de Jó. Lembra quando Jó diz, olha, aceitastes o bem de Deus, mas não pode aceitar o mal? Quando Deus, Ele permite que algo aconteça, Ele sabe o que está fazendo. Não fica questionando, não fica perguntando. Sabe, não fica tentando entrar na frente de Deus, não fica tentando parar as coisas que estão acontecendo que não são possíveis para você. Não se revolte contra Deus porque algo não